Boa noite a todos. Boa noite. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, item 11, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, amor querido, mais uma vez, reunidos estamos em tua casa para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já temos a compreensão, Senhor, o entendimento, que o Evangelho ele deve ser estudado, mas principalmente ele deve ser sentido. Então é nesse movimento que nós te solicitamos a inspiração e a presença dos nossos amigos espirituais. Graça te damos, Senhor. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era Mateus, que vale ressaltar, Mateus é o mesmo que o Levi, primo de Jesus em algum grau, que não era o primeiro, porque a mãe de Levi era parenta de Maria, tá bom? Vieram a ir ter muitos publicanos e gente de má vida. Publicanos é o cobrador de impostos, que era a função do nosso querido Levi. Ele era um cobrador de impostos. Era da Palestina, logo hebreu ou judeu. Então, para o povo da Palestina, ter um irmão da Palestina, um irmão hebreu, um irmão judeu, sendo funcionário romano, cobrando os impostos, eles tinham assim uma raiva muito grande e diziam: é um homem de má vida. Então, eles tinham raiva mesmo, porque pagar os impostos, só naquela época, hoje não, a gente paga com muito amor, né? Mas naquela época, pagar os impostos revoltava muito ter que pagar os romanos, né? Então, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei. Aqueles que muito estudavam, muito ensinavam e nada viviam. O que fez que os fariseus, e o fariseu ainda fazia aquele movimento. Além dele não fazer, ele se achava no direito de criticar todo mundo. Porque às vezes é engraçado, né? A gente quer ser bom falando mal da vida alheia, derrubando um semelhante. Ele era o fiscal. Sim. Então, olha só. O que fez que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos? O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? E era uma coisa assim, eles não comiam trancados, trancafiados. Eles tinham espaços. Então, isso era assim, era um movimento na aldeia. Cidade pequenininha, entendeu? Então, todo mundo sabe que o vizinho está chegando, o que está chegando, o que está fazendo, se vai ter festa, se não vai. Você está entendendo? Porque o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida. Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Que esse é o movimento. Às vezes, gente, nós não podemos fazer um movimento de querer só conviver com pessoas maravilhosas. A gente ia ficar sozinho, porque não existe, nem nós somos. Mas o nosso Senhor Jesus é um espírito crístico. Então ele poderia dizer: eu não quero conviver com ninguém, não. Então ele não fez esse movimento. Ele inclusive encarnou no planeta Terra. Então o que nós temos que começar a entender? Se eu sou uma pessoa, vamos supor, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, se eu tenho um pouco mais de espiritualidade, eu tenho um dever de compreender o perturbado. Compreender é porque às vezes a gente não tem noção muito do Evangelho, gente. A gente acha que viver o Evangelho é ser leso, é ser burro, é ser conivente, é se jogar no chão e dizer pisa, pisa, pisa. Não é isso. Mas é compreender a ignorância do outro para que nós não venhamos acumular ódio,
raiva, rancor, revolta. Você compreende e deixa partir. Ninguém é obrigado a conviver com quem não gosta. Mas todos nós somos obrigados a não guardar mágoa. É isso que a gente diz, amai os vossos inimigos, né? Aí a gente acha que é ficar lá, olha, vocês sabiam que o espírito superior tira férias? Mas o que eu estou querendo dizer? Nós daí que precisamos mesmo. Mas o espírito superior, eles tiram férias, um tempo. Porque cansa conviver com os atritos diários. Todos foram repousar. Mas mesmo se eu estou na condição de espírito, trabalhando aqui na terra, para não... Gente, porque não é fácil. Vocês estão estudando o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, você vai ver o Ismael chorando. Senhor, o que estão fazendo com os nossos irmãos africanos? Ele chora. Gente, o espírito superior também tem emoção. Então chega uma hora que eles precisam repouso. Nós vamos estudar na obra Missionário da Luz, quem era lá a nossa irmã Cipriana. Ela estava não sei quantas décadas sem tirar, mas Cipriana estava há décadas sem tirar um dia de férias, um dia de folga. Tamanho movimento de amor, mas mostrando a necessidade. Então a massificação precisa de férias. Férias é o quê? Estar com um grupo de pessoas de extrema afinidade. Isso é descansar. É estar com um grupo que te traga paz. Porque a gente tem um momento da nossa vida que a gente precisa repousar, descansando a paciência. A gente não quer treinar a paciência, a tolerância, a resignação, a indulgência, que é um movimento diário e que não é fácil. Por isso que às vezes a gente viaja e quer ficar sozinho no campo, sem conviver, que é para poder respirar de novo. Por isso que férias é necessário. Esse movimento de que você possa respirar. Então, às vezes, esse grau de estresse, a gente vê os espíritos fazendo isso. Então, Jesus, nesse movimento, esteve 30 anos, logo depois, mais 3, há um grupo que diz que, na verdade, Jesus ficou até os 38, porque na mudança do calendário gregoriano se perderam 5 anos. Então, na verdade, no ano 0, Jesus não estaria com 0, mas sim com 3 anos já, né? São esses 38 ou 33, ele ficou esse período todo com a gente, sem tirar férias. Apesar de que, algumas vezes você vai ver Jesus pedindo para os discípulos orarem, e ele dizia, e eu vou estar com meu Pai. Nós vamos ver em obras de Humberto de Campos, que ele acordava mais cedo do que Pedro, e olha que Pedro era pescador, o povo acorda 4 da manhã. Ele acordava mais cedo e ia para, imagina, ao lago de Tiberíades, sentar na barca sozinho para orar com o Pai. Nesse movimento de se refazer. Então imagina a gente no nosso dia a dia, que todos nós temos os nossos percalços, todos nós temos as nossas dificuldades diárias, né? Eu não posso me isolar, eu não posso querer conviver só com pessoas saudáveis. E Jesus fez esse movimento. Olha, se eu tenho espiritualidade suficiente, eu vou compartilhar com quem não tem. Eu vou compartilhar com quem não tem. Então, dentro da minha casa, ninguém é espírita. Tenho 26 anos de espiritismo. Eu me cobro mais do que eles. Porque eu tenho que ter mais paciência, mais tolerância, mais resignação. Eu tenho que lavar o copo 1000 vezes, tenho que lavar todas as panelas, tenho que acordar às 5 da manhã. Eu me cobro. Você está entendendo? Porque eu consigo compreender o que eles não conseguem. E nesse movimento do exemplo, a gente ensina muito mais do que falando.
Falando, ninguém ensina nada. Às vezes só na tua cabeça. Mas o silêncio e a atitude, essa sim. Tendo-os ouvido, então disse Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, nesse movimento, se eu for querer só estar com pessoas saudáveis, pessoas... Tá certo que a gente necessita estar com quem a gente ama, pessoas de nossa afinidade, o convívio, mas eu não posso também fazer o movimento de só querer estar com pessoas assim. Às vezes a gente até insiste, né? A gente está vendo que as falhas, erros, às vezes erros bem complicados, e a gente ainda assim insiste, e às vezes a gente quebra bem, se decepciona muito, mas a gente não pode fazer sempre esse movimento. A gente tem que fazer realmente essa coisa de tentar. Agora, o que nós temos que fazer? Entender a patologia do outro. Se eu conheço alguém que é fofoqueiro, que leva e traz, que diz que isso, aquilo, outro, eu estou dizendo assim, não fale de sua vida. Converse, atende, faça o que você quiser, mas não conte da sua vida, que vai estar amanhã todas as redes sociais da fofoca. A não ser que você queira, né? Saiba. Pois é. Então, às vezes, é só você saber com quem você está lidando, para que você possa realmente conseguir conviver com todos, sem fazer esse movimento elitista, entendeu? De você só fulano, só beltano, só cicano. Não, eu posso me dar com todo. Eu só tenho que saber aonde eu estou pisando e com quem eu estou lidando. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus. Foi só o item 11. E a próxima semana nós vamos entrar no comentário de Kardec.